Então, né, nessa nossa primeira aula do segundo módulo de Teoria Geral do Processo, né, recapitulando, nós falamos lá atrás sobre princípios gerais devido ao processo legal, falamos sobre imparcialidade, contraditório, ampla defesa, fundamentação, né, fundamentação jurídica em cima das decisões, falamos de publicidade, duplo grau de jurisdição, falamos de princípios gerais internos do processo civil, do processo penal, que mais? Ação, disponibilidade, verdade formal, verdade real, tudo, pessoal, tudo que nós já falamos, né? Falamos princípios da oralidade, sustentação oral, economia processual, jurisdição. Falamos muito sobre jurisdição lá no primeiro, lá no TGP1, né? Na verdade, isso é do semestre passado, né? Jurisdição, né? Jurisdictio, juiz, né? Diz o direito, jurisdição, falamos dos conceitos de tutela, autotutela, classificamos as ações, lembra? Conhecimento, execução e cautelares, fizemos essa classificação tudo lá atrás. Falamos de elementos da ação, partes, causa de pedido, né? Bom, vamos adiantar. Aula passada, a última aula do primeiro módulo, né? Nós falamos, não sei se foi a última aula, acho que foi a última aula, nós falamos sobre uma petição inicial completa. Como pedir, né? A receita a receita de como pedir para o Estado juiz. Como eu peço para o Estado juiz? Não é? Eu peço para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, baseado nos 319 do Código de Processo Civil. Lembra do 319 do Código de Processo Civil? Então, o 319 do Código de Processo Civil é a receita, é a fórmula que me diz que como eu devo pedir para o juiz de direito civil, para o juiz de direito de família, para o juiz de direito tributário, para o juiz de direito federal, previdenciário, para o juiz trabalhista. A fórmula está no 319 do Código de Processo Civil. Então, eu peço, né? Mas o que eu peço? Eu peço ou numa ação de conhecimento, ou numa ação cautelar, ou eu peço numa ação de conhecimento cautelar ou numa ação de execução, né? Estou aqui relembrando aos poucos para a gente devagarinho engrenar aí no conhecimento e aos poucos nós vamos chegar no assunto da aula de hoje. Assunto da aula de hoje, né? Estava conversando aqui um pouquinho com o Cláudio, né? Aqui presente em sala de aula, e vocês que vão entrando aí, Gislane, Tamara, né? E os demais que vão acompanhar a aula nos momentos seguintes. Olha só, nós falamos da petição inicial, ou exordial, ou inicial, ou pedido inicial para o Estado juiz. Falamos na aula passada, né? Mas entre pedir e negar, né? Eu tenho a contestação. O que é isso? Eu faço o pedido para o Estado juiz, o juiz verifica se há a procedibilidade. O que é a procedibilidade, pessoal? Né? O juiz ele verifica se ele vai receber ou não a ação baseado nas condições da ação. As condições da ação já foi tema, né, anterior, de aulas anteriores. Quais são as condições da ação, pessoal? Tem que saber isso aí de cabeça, né? As condições da ação possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte, interesse de agir. As partes devem ser legítimas para a procuração, deve haver um interesse, né, em que o Estado venha solucionar o litígio. Por que o interesse do Estado solucionar? Porque se há um litígio, se há uma lide, se há uma luta, quem vai solucionar é o Estado, né? Vai solucionar o litígio. Então, interesse de agir, legitimidade de partes e possibilidade jurídica do pedido, né? Eu não posso, por exemplo, requerer para o Estado juiz, né, que venha resolver um problema de algo que é ilícito, que é ilegal, que é imoral. Eu não posso, por exemplo, pleitear o ganho de um bingo, né, de uma roleta, de um cassino, né, jogo do bicho, porque são questões ilegais no nosso país. Então não há possibilidade jurídica para que eu possa pedir isso na justiça. Então, ponto essa questão. Falamos de princípios, né? Estou falando aqui da petição inicial, estou falando de quando que eu posso, quando que eu não posso pedir, falei da classificação das ações, né? Tudo aí para refrescar a memória, para nós entrarmos no tema da aula de hoje, que é com a resposta do réu. Anote aí, tema da aula de hoje, resposta do réu, né? Para os presentes, deixa eu anotar aqui.
Então, tema da aula de hoje, resposta do réu. Véspera de feriado, parece sexta-feira, né? A gente começa já desanimado, né? Fica meio... Bom, não é? Parece que não parece. Parece mas é pior que sexta, porque na sexta você vem no embalo, vem, né? Naquela coisa assim, aí você já teve aula terça, quarta, quinta, sexta e tal, você já está animado, ao mesmo tempo, né? Você já está naquele embalo. Aí uma terça-feira, véspera de feriado, que não tem assunto, que o assunto está se iniciando, e aí começa com desânimo, começa diferente, né? Não é verdade? Então, doutores e doutores, o tema da aula de hoje é a resposta do réu, né? Então, até o momento nós falamos sobre os princípios, né, que fundamentam a teoria geral do processo, falando de jurisdição, partes e procuradores, etc. Tal. Bom, o que seria a resposta do réu? Vocês se recordam da aula passada? Baseado no artigo 319 do Código de Processo Civil, ali no 319 eu tenho a fórmula de pedir, né? O endereçamento para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? A qualificação das partes, né? Eu tenho os fatos e os fundamentos do pedido, eu tenho uma fundamentação jurídica, eu posso colocar cópia da lei, cópia da doutrina, cópia da jurisprudência, né? Isso na causa de pedir que me levará ao pedido, sendo um pedido imediato e um pedido mediato. Imediatamente eu peço para que o juiz receba a inicial baseado nas condições da ação, possibilidade, legitimidade e TCAG. Se o juiz receber, ele manda citar o réu, né? Recebo, dou um despacho saneador, recebo a presente petição inicial, cite-se o réu. Nós vamos ter aula de citação na quinta-feira, tá? Vamos falar só sobre citação. Mas por enquanto, olha só, né? Verificado as possibilidades, verificado é isso mesmo, as condições da ação, verificar as condições da ação, né? O juiz verifica as condições da ação e ele percebe que há a possibilidade, verificar as condições da ação, ele percebe que há a possibilidade de receber a petição inicial e recebendo, ele vai mandar citar o réu. Citando o réu, o que o juiz faz após a citação? Né? Ele fala: recebo a inicial, mediante o preenchimento das condições da ação. Quais são elas? Possibilidade, legitimidade e TCAG. Recebo a inicial. Cite-se o réu. O oficial de justiça pega a cópia da ação, vai atrás do réu e cita ele pessoalmente. Fala: olha, fulano, aqui tem uma ação de alimentos, você tem que pagar alimentos, né? Explica mais ou menos por cima, entrega uma cópia e ele vai ter que oferecer ele está sendo citado. Quando ele é citado, forma a relação jurídica. Anotem aí, é a partir da citação que forma-se a relação jurídica. Se não houver citação, não forma a relação jurídica. Professor, se não houver citação, existe processo? Existe processo. Existe relação jurídica? Ainda não. Aí o oficial de justiça vai, leva, né, o juiz percebe que há possibilidade jurídica do pedido, que há legitimidade de parte, que há interesse de agir. Nós já falamos o que é isso, né? Não vou repetir aqui, né? E aí o juiz verifica, dá o despacho saneador, né? A petição preenche as condições da ação, são partes legítimas, né? Há possibilidade jurídica do pedido em lei e há um interesse de agir. Então cite-se o réu para que ele se defenda com os argumentos que ele tiver, oferecendo resposta do réu. Oferecendo resposta do réu a esta petição que aqui chega na minha mão. Tema da aula de hoje: resposta do réu. Então assim forma-se a relação jurídica processual, com a citação do réu para oferecer a resposta do réu à petição inicial, que foi a última aula da semana passada. Só um minuto, só. Obrigado. Senão vai ficar, né? Deixa eu ver aqui. Será que vai vir aqui? Vai cair o sim. Não pode tirar essa invertida, não. Vai continuar o seu cara, né? Senão vai quicar aqui e aí acaba a aula. Já aconteceu uma vez. Então, pessoal, tranquilo até aqui, né? Olha só, eu tenho uma questão de alimentos, né? Eu tenho questão de alimentos. Vamos falar de divórcio. Eu tenho uma questão de divórcio, né? Eu quero me divorciar. Minha cliente quer se divorciar. Ela vem, me contrata, fala: doutor, não dá mais,
não tem condições, eu sou casada, está aqui a certidão de casamento, está aqui a relação de bens, certidão de nascimento dos filhos, quero propor de divórcio. Tentei conversar, não tem diálogo, não tem conversa, não dá para divorciarmos amigavelmente, esgotada todas as possibilidades de acordo, de fazer isso de forma consensual, só me resta socorrer-me da tutela do Poder Judiciário. Ponto. Esta é a petição inicial. Ao excelente senhor doutor juiz de direito, de família, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, ilustre ínclito julgador, requerer, o divórcio litigioso em face de fulano. Coloca os dados dela, coloca os dados dele, divórcio litigioso, e aí vem a causa de pedir. Conta toda a narrativa de quando se conheceram, dos bens que foram amealhados na constância do casamento, fala todo da relação de bens, fala da convivência, dos filhos e do motivo que leva ao divórcio litigioso. Essa é a petição inicial. Já tivemos essa aula, tudo baseado no 319 do Código de Processo Civil, já tivemos essa aula. As partes são legítimas, certo? Casados, legítimos, são as partes que querem se separar. A possibilidade jurídica está estampada no Código Civil, tranquilo, possibilidade jurídica do pedido, E o interesse de agir, que todo mundo confunde, o interesse de agir é que ela tentou conversar com ele, ela tentou dialogar, ela tentou resolver, ainda que em tese, como é que eu vou provar isso? Que ela tentou levar, por exemplo, para fazer um divórcio consensual, aonde? No cartório. Mas não deu certo, Não faz no cartório. Chega lá no cartório, não precisa de advogado. Não é que não precisa de advogado, É obrigatório a presença do advogado conforme a Constituição Federal, artigo 133 da Constituição Federal. Inclusive estão dando uma mexida nisso agora, para obrigar, efetivamente, até naqueles atos que eles consideravam que não era obrigatório, agora, vai reforçar essa questão do advogado presente nos atos, ainda que extrajudiciais. Mas o cartório tem advogado, E mesmo que ele não estiver lá presente na hora lá, toda a documentação é feita e precisa da assinatura do advogado para fazer o divórcio consensual. Mas ele não quer separar, ele não quer divorciar. Vocês já viram isso no filme? Não vou dar o divórcio para você. Só no filme, Quando não quer, dois não briga. Não tem isso. Não é quando não quer, duas não brigam, não. Quando não quer, dois não brigam. Pois não. Oi? Professor, antigamente isso era um problema, agora não é mais. Oi? Antigamente isso era um problema, agora não é mais. Não tem. A pessoa não é mais obrigada. Quando não quer, já é. Antigamente, se não vacinasse, aí demorava muito tempo, Demorava. Não, é porque era outro contexto de sociedade, Podia negar o divórcio, podia. Hoje não tem mais essa, Você não quer... o cara fala assim, eu não quero divorciar. A mulher fala, então beleza, então vai morar eu, você e meu namorado aqui. Tô brincando. Hoje o negócio tá feio. Pois é, você falou? Tem um litígio, tem prejudiciário. Tá. Olha só. Então, se ela quer divorciar de forma consensual e ele não quer, o que acontece? Surge o litígio, surge a lide, a luta, e eles começam a brigar. Você não quer, eu quero. Aí surge a questão de separar, aí tem a questão de bens, de carro, conta bancária, empresa, surgem vários problemas relacionados a essa questão, o litígio. Tranquilo, pessoal, até aí? Então ela contrata o advogado ou defensoria, vai parar o litígio no judiciário, o estado juiz verifica as condições da ação, legitimidade, possibilidade, interesse de agir. Qual é o interesse de agir aí? Ela tentou consensual, ela pediu consensual, mas diante da resistência, da pretensão dela resistida, anota essa palavra, diante da pretensão resistida, por parte do outro lado, o outro lado resiste, o outro lado não concede, o outro lado não abre mão, o outro lado não negocia o direito de forma consensual. Isso chama pretensão resistida. Diante da pretensão resistida surge a lide, surge a litis, surge a luta, surge o litígio. Aí dessa lide, desse litígio, dessa luta, é o tal do interesse processual. Eu tive interesse em conversar, eu tive interesse em fazer de forma consensual, mas ele não quer.
Ele não quer conversa, não tem conversa, interesse processual. Então, possibilidade de legitimidade de parte, interesse de agir. É aí que é o interesse de agir, sabe? Com a pretensão resistida do outro lado. Aí não me resta outra alternativa, pedir a Vossa Excelência, excelente senhor do Estado juiz, não me resta outra alternativa a não ser partir para o judiciário, por litígio, divórcio litigioso, como muito bem o Cláudio falou, a doutora Gislaine falou também, divórcio litigioso. No divórcio litigioso, o que vai acontecer? Aí começa, né? Ela diz o que aconteceu, narra todos os fatos, fala o que ela quer, né? Que é se divorciar, guarda dos filhos, pensão alimentícia, divisão dos bens, conforme manda a lei, possibilidade jurídica, interesse e legitimidade. Estão acompanhando até aí? Tudo tranquilo? E aí o que acontece? O juiz verifica a petição inicial, né? Bom, vamos ver as condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Manda citar aí, vamos ver o que ele tem para dizer. Aí manda citar, o oficial de justiça pega, o juiz dá o despacho saneador, mandando citar, dizendo que está ok, recebo a ação, cite o réu. Percebeu, pessoal? Recebo a ação, cite o réu, aí vai citar. Aí procura, acha, achou. Ó, tá aqui sua cópia, recebe aqui, aí ele recebe, tal, tá ciente, né? Você tem que se defender aí no prazo da lei. O oficial de justiça volta, entrega o mandado de citação. Ele pega esse mandado de citação, dizendo que citou o réu, entrega de volta para o juiz. Aí o juiz verifica, ele foi citado, ele já está sabendo. Formou-se aí a relação jurídica processual. Vou até anotar aqui, relação jurídica processual. Formou a relação jurídica processual. O que significa a formação da relação jurídica processual? A partir do momento que houve a citação do réu, formou a relação jurídica processual. Qual é a relação jurídica processual? Nós já tivemos essa aula. Juiz, autor e réu. Juiz separanda e separando. Somente isso é a relação jurídica processual. Somente estas são as partes, juiz, autor e réu. O juiz é o presidente, mediador, porque o primeiro pedido da petição inicial é: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, receba, mediante o preenchimento das condições da ação. Aí o juiz analisa a possibilidade de legitimidade de interesse de agir, o juiz analisa as condições da ação, aí o juiz recebe, manda citar, citou, formou a relação processual, juiz, autor e réu. Agora que formou, agora que ele recebeu, agora, após Vossa Excelência receber a ação, mediante o preenchimento das condições da ação, venho requerer a mediação. Olha só, primeiro pedido, imediatamente receba. Segundo pedido, imediato, que Vossa Excelência venha mediar o litígio. Pedido imediato é o litígio. Tem que saber isso, pessoal, tem que saber. É uma revisão para falar de resposta da ação. Aí citou, formou a relação jurídica processual, juiz, autor e réu. Agora vamos para a resposta do réu. O réu tem 15 dias para responder, né? Isso vai variar. Processo civil é um prazo, trabalhista é outro prazo, penal é outro prazo. Cada processo tem um prazo, mas regra geral, todos têm prazo para resposta do réu. O nome é contestação ou é resposta do réu? Eu posso responder com uma contestação? Eu posso responder com uma defesa técnica chamada preliminar de mérito. O que é preliminar de mérito? Antes de discutir o mérito, se eu tenho razão ou não, se ela tem razão ou não, vamos discutir preliminares técnicas. Estão compreendendo? Antes, ela tá dizendo, né, que ela tem direito a metade dos bens, ela está dizendo que ela tem direito à guarda dos filhos, e ela está dizendo que, além de metade do bem da guarda dos filhos, ela está dizendo que ela quer pensão no valor de 20 mil reais, né? Alegando que eu ganho 60, que é 20 mil. Ora, no mérito, ela tem razão? Vamos discutir isso depois, se ela tem razão. Mas antes de discutir o mérito, preliminar e mérito.
preliminares de mérito. Tranquilo? Qual o tema da aula de hoje? Resposta do réu. Como que eu respondo? Eu, réu, como que eu respondo? Qual é a minha resposta para a petição inicial? A minha resposta do réu para a petição inicial, como que eu respondo? Antes de discutir o mérito, eu posso fazer uma contestação processual, uma defesa formal de preliminar de mérito. Eis a questão. Tranquilo? Como que funciona a preliminar de mérito antes de entrar no mérito? Antes de entrar no mérito, eu vou falar de uma defesa preliminar de mérito, Estamos falando da resposta do réu. Bom, de forma geral, de forma genérica, uma vez efetuada a citação válida, tudo que eu acabei de falar, a relação jurídica processual está completa, juiz, autor e réu. Estou dando a revisão. Surgindo então o ônus. O que é ônus? O encargo, o dever, a obrigação do réu de oferecer uma defesa. Mas se ele não se defender, ele está sabendo, ele está ciente. Se ele não dever, qual é o efeito disso? Tudo que eu disser contra ele, e ele está ciente, aí vem aquele velho deitado, quem cala consente. Não é assim? O velho ditado, ou o velho deitado, quem cala consente. Então, surge o ônus dessa relação jurídica processual de autor, juiz e réu. Surge o ônus. Qual é o ônus? O ônus é a obrigação de eu me defender, ou aceitar, ou contestar, ou negar os fatos, ou dizer que os fatos não foram bem assim, não foram bem assado, Ela quer 20 mil de pensão, eu só tenho 1.000 para dar, não vou dar 20, vou dar 2, 3, não vou dar nada, Com a alegação que eu tiver, eu vou argumentar. E normalmente é assim que acontece. Mas antes disso, de dizer o mérito, se ela tem mérito ou não, se ela merece ou não, lembrando, já contei história, já contei os fatos, já fiz a narrativa da petição inicial, estou aqui na resposta do réu. E na resposta do réu eu tenho a defesa preliminar técnica. Como é que chama isso? Preliminar de mérito. Preliminar de mérito. Antes do mérito, preliminarmente antes do mérito, preliminar do mérito. Antes de entrar no mérito, preliminar de mérito. Então, o primeiro consiste na análise de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade do mérito. Quais são os requisitos formais da admissibilidade do mérito? Antes de eu entrar no mérito, para saber quem tem razão ou não, nós vamos discutir questões técnicas. O valor da causa está correto? Da petição inicial? É uma preliminar de mérito. Realmente ela é parte legítima? É uma preliminar de mérito. Realmente ela tentou conversar comigo? Ela tentou fazer um divórcio consensual? Parece que não. Ela disse que queria divorciar, mas eu também quero divorciar. Que história é essa? Que só ela que quer? Não é agora quem quer sou eu, não. Eu queria também, mas não houve essa conversa. Então, a preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, é que não há interesse de agir. Ela não me procurou, não conversou. De repente, eu estou surpreendido aqui, Aí fomos surpreendidos novamente. Chegou uma petição aqui, de divórcio, eu não estou nem sabendo, Diz que é a última a saber, O Bela último a saber, O Bela último a saber, chegou uma petição para mim aqui, e aí como é que eu faço? Preliminar de mérito, não. Ela quer separar, que eu quero separar também. Interesse de agir. Não sei se vocês entenderam a piada, quem não entendeu, deixa para lá. Então, doutores e doutores, uma vez efetuada a citação válida, a relação jurídica processual está completa, surgindo o ônus do réu a oferecer a defesa contra os fatos e direito sustentados pelo autor na inicial. É um ônus processual, porque não está o réu obrigado a defender-se. É como eu falei, O ônus, ele tem que se defender, ou não? Não, mas ele deve se defender sob pena de confissão da matéria de fato, sob pena de revelia da matéria narrada na inicial, Ela faz uma narrativa e ele não se defende. Então, o que ela diz contra ele acaba tornando-se válido, do ponto de vista da não negativa, da não negação dos fatos narrados, tornam-se verdades. É o chamado efeitos da revelia. Tranquilo, pessoal?
Então, é nesta resposta do réu que eu posso chamar de contestação, mas antes de contestar no mérito, eu faço uma contestação de preliminares de mérito. Então vamos lá? Resposta do réu, preliminares de mérito. Então, antes de falar de preliminares de mérito, a contestação é o ato pelo qual o réu resiste em juízo à pretensão do autor deduzida na inicial. O réu ele resiste em juízo, né? Como que é resistir em juízo? Ele nega os fatos, ele diz que não foi desta maneira como se narrou na exordial, né, petitória, na petição inicial, ou petição exordial, ele nega aqueles fatos. Não foi dessa maneira, não foi assim, né? Ela diz que houve uma briga, que houve uma traição, ele nega a briga, ele nega a traição, ele diz que a relação transcorria normalmente, sem qualquer problema, sem qualquer tipo de problema, né? Ele narra que foi uma surpresa, que foi pego de surpresa. Agora, essa petição, inclusive pedindo para que ele se retire da casa, do lar, sendo que não há sequer cautelar de Maria da Penha, nunca houve uma discussão, nada. O casal não estava bem, não dormia junto, não conversava, ele trabalhava para um lado, ela trabalhava para o outro, cada um vivia sua vida, mas de repente uma surpresa, né? Essa história da separação. Então, na resposta do réu, agora vem a resposta do réu. Eu posso negar a narrativa já no mérito, dizendo que não foi assim, que não foi assado, e ainda junto as minhas provas daquilo que eu alego em narrativa contrária, na contestação. Mas antes de entrar nessa narrativa contrária, nessa contestação, a primeira coisa é verificar os requisitos pelos quais a petição inicial foi feita, como ela foi feita, por quem ela foi feita, né? Se há um advogado habilitado por trás, se houve defensoria, se não houve defensoria, né? Se ela está pedindo a guarda, né, dos filhos, se ela juntou a devida documentação, se ela está pedindo um carro, isso ou aquilo, quais são os documentos que ela juntou para poder fazer esses pedidos, né? O que vem nessa petição inicial que eu devo contestar na resposta do réu? Mas antes do mérito, preliminares do mérito, preliminares antes do mérito, anterior ao mérito, eu quero discutir questões técnicas. Ela entrou com divórcio, o nosso patrimônio é de R$1 milhão, ela entra com divórcio e atribui a causa R$10 mil para não pagar custas processuais em cima de R$1 milhão, para pagar só em cima de 10 mil. Eu estou negando o que ela falou? Eu estou negando, eu estou contestando o que ela falou, eu estou contestando o mérito, eu estou discutindo o divórcio? Não estou discutindo o divórcio. Antes de entrar no mérito do divórcio, quem tem mérito, quem tem razão, quem não tem razão, eu vou discutir preliminares de mérito, que fique claro. Pessoal, o tema da aula de hoje, resposta do réu. Já falamos sobre petição inicial tudo na semana passada, já falamos de condições da ação, já falamos de classificação da ação, já falamos de causa de pedido imediato e pedido mediato. Dei uma pequena revisão aí, vários de vocês chegaram atrasados aí hoje, aí que eu estou percebendo pelo chat aí, né? Então, estou aqui falando já do tema da aula de hoje, resposta do réu. Resposta do réu tem uma contestação, né? Uma das formas de responder o réu é a contestação, existem outras, mas uma das formas de responder o réu é a contestação. Qual é o caminho? Petição inicial, tem um litígio, petição inicial, aí o juiz verifica as condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, né? Aí imediatamente ele recebe e depois ele passa a ser o mediador dessa relação. Na resposta do réu haverá o que? Antes do mérito, questões técnicas, é o ponto da aula que nós estamos agora. Uma defesa formal ou preliminar de mérito antes de entrarmos no mérito. Dizer quem tem razão, quem não tem razão na contestação. Preliminares de mérito. E aí ela junta uma petição e bota lá R$1.000 de valor da causa. Nós discutimos isso na aula passada, pessoal, né? Se o valor da causa
chamado também valor do bem da vida. Qual é o bem da vida discutido dentro do litígio? É o patrimônio do casal, pensão alimentícia, tudo isso está em jogo no divórcio. Como é que eu coloco R$1.000, R$10.000, sendo que o patrimônio do casal é de 1 milhão? Não é? Dá a entender que eu estou querendo burlar aí alguma situação. Qual é a situação que eu estou querendo burlar? Custas e honorários advocatícios, né? Porque o valor da causa é que vai marcar as custas do processo. Quanto que é as custas do processo? Depende do estado. Infelizmente, cada estado tem uma regra para isso, né? Aqui no Distrito Federal é 1% no início e 1% no final, além de taxa de procuração, além de algumas outras taxas lá que eu não estou me recordando aqui de cabeça, mas tem um limite máximo de custas em torno de R$750. Tem essa vantagem o DF. O DF é o único lugar que tem isso aí, um limite máximo de custas processuais, né? Então ela bota 10 mil para burlar isso, para pagar menos custas, mas eu tenho 1 milhão. Então, atenção, doutores, na resposta do réu, vamos lá? Vamos responder contestação? Então vamos lá. É igualzinho o 319 do CPC da aula passada do módulo 1, igualzinho. Eu vou seguir aquela mesma fórmula. Então eu vou lá. Primeira coisa, endereçamento, né? Endereçamento ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, da vara de família e sucessões, né, da região administrativa de Planaltina, do Distrito Federal, que é onde nós estamos, né? Se for o caso do Distrito Federal. São Paulo são comarcas, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de São Paulo capital, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, comarca do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Se eu estiver na capital, vai ser assim, né? Para o interior, varia, né? Então, pessoal, eu faço o endereçamento para o estado juiz. Aí venho, né? Eu, fulano de tal, venho contestar, né, a ação promovida, né, pela pessoa tal, em face tal, né? Ponto. Tranquilo, né? Endereço para o juiz, qualificação das partes, estou dando a resposta do réu, aí digo resposta do réu, né? Ou digo contestação, venho contestar. Quando eu inicio a minha contestação, vamos lá, antes de entrar no mérito, não vou falar de mérito agora, eu coloco número 1, preliminar de mérito. Antes do mérito, preliminar de mérito. Pode colocar o número da ação? Pode. Caso o réu não se manifestar, será julgado a revelia? Sim. Boa noite, Gustavo, Fabiano, Célio, né? Então, a questão do mérito, pessoal, o tema da aula de hoje, resposta do réu, né? Já falei tudo que tinha que falar para chegar na resposta do réu. Só que antes de eu entrar no mérito, o que é o mérito? Eu mereço os argumentos dela? Ela merece? É do jeito que ela falou? Estou falando de um divórcio, né? Eu estou me defendendo agora, o réu estou me defendendo. É do jeito que ela falou? Né? Houve realmente uma tentativa de acordo, de conversa, né? Não, simplesmente me botou fora de casa, entrou com a petição, eu nem sabia, fui pego de surpresa, agora ela quer a guarda dos filhos, ela quer a pensão, é isso, essa situação que eu me encontro. Só que isso não foi conversado, e eu não esperava isso, eu não imaginava que era dessa maneira. E ela está me pedindo 20 mil de pensão, não tenho condições de pagar 20 mil, eu tenho condições de pagar menos. Mas antes de chegar nessa parte, que é o mérito, preliminares de mérito. Perceberam? Questões técnicas do processo. Eu vou atacar primeiro as questões técnicas. Observem que ela entrou com um valor de causa de quanto? Né? Nosso patrimônio é de 1 milhão, mas ela botou lá, valor da causa, 10 mil reais. Primeira preliminar de mérito, valor da causa. Aí eu boto lá, preliminar de mérito, valor da causa. Tranquilo, pessoal? Fácil. Aí eu contesto, aí eu digo que a causa, né, está com valor inadequado nos termos da lei, devendo ser retificado o valor da causa de 10 mil para 1 milhão. Pronto, uma preliminar de mérito. Só para vocês compreenderem como é que é essa contestação técnica. Antes de entrar no mérito,
preliminar de mérito, o valor da causa deve ser modificado. Ponto. Uma questão. Professor, Pois não, tem várias. nesse caso, o juiz devolve o processo? Nesse caso, Ou a pessoa leva alguma bronca, a pessoa que fez o não, nesse caso, né, é uma das preliminares. São várias, tá? Mas vamos supor que tenha só essa. Aí o juiz, primeira coisa que o juiz faz, intime-se, agora não é citar, porque já está citado, né? Intime-se o lado contrário para se manifestar. Sempre o lado contrário terá 5 dias para se manifestar sobre essa preliminar de mérito, né? Aí ele se manifesta, né? O outro lado fala assim: não, mas eu me equivoquei, não, mas tudo bem, então eu aceito, não, mas não é 1 milhão, é 500 mil, alguma argumentação vai ter. E se não tiver argumentação nenhuma, aí o juiz concede o que foi argumentado na preliminar de mérito, manda alterar o valor da causa de 10 mil para 1 milhão. Pronto, resolveu isso aí de forma interlocutória. Num despacho interlocutório, acerta essa questão da preliminar de mérito, essa preliminar. Tem várias, mas essa é uma delas, tá? Vamos lá para as preliminares de mérito? Tem várias, né? Primeira preliminar de mérito, anotem aí, agora minhas difíceis. Inexistência ou nulidade de citação. Letra A. Tem várias, eu vou falar as mais importantes, né? Eu dei a do valor da causa para ficar fácil compreender que não é uma questão de mérito, é uma preliminar. Antes de nós discutirmos, antes da briga verdadeira, né, vamos discutir questões técnicas, né? Aí, olha só, ela entra contra ele recebe a cópia da inicial dela, e antes de contestar na resposta do réu, vou alegar preliminares de mérito. Uma foi a valor da causa, eu já expliquei, para nós entendermos que uma preliminar não é o mérito em si do divórcio, são questões técnicas. Discutiu isso daí, a doutora Gislane acrescentou aí como é que fica essa questão, né? É 1 milhão. Não, ela coloca 10 mil, ele fala que é 1 milhão na preliminar de mérito, aí vai para a mão do juiz. O juiz analisa e fala: é 10 ou 1 milhão? E pergunta: a senhora colocou 10? E ele está dizendo que é 1 milhão. E aí, é 10 ou 1 milhão? Aí ela: nem 10 nem 1 milhão, 500. Se tiver tudo certo, fica 500. Se ela negar ou se simplesmente ela não falar nada, o juiz decide e coloca 1 milhão e manda retificar. Pronto, passou a preliminar de mérito. Vamos agora analisar o mérito. Vamos agora para o mérito. Mas eu ainda não cheguei no mérito, então vamos continuar nas preliminares de mérito. Então, dei um exemplo para ficar fácil. Mas olha só: inexistência ou nulidade de citação. Inexistência ou nulidade de citação. Pessoal, quando inexiste ou quando há uma nulidade de citação, né, a citação é pressuposto processual de existência da relação jurídica, juiz, autor e réu. Se não tiver a citação do réu, o processo é nulo, a citação é nula, essa relação jurídica processual ela não se forma. Professor, mas existe isso aí? O oficial de justiça voltou dizendo que citou. Mas ele citou? Será que era a pessoa mesmo? Aí eu confiro no mandado, a citatura não está batendo. Aí eu vou ver lá o relatório do oficial de justiça, aí eu verifico que ele foi no local, ele foi no endereço certo, tinha uma pessoa lá que se identificou como um amigo, como porteiro, uma pessoa da empresa, e recebeu a situação. Acontece isso? Quase isso não existe, né? Mas dando um exemplo que eu não estou achando outro. Mas, se isso acontecer, né, na preliminar de mérito, pois não. Eu acredito que não tenha como, porque nesse caso, normalmente ele corre com segredo de justiça. Aí outra pessoa não poderia assinar por ele. Isso acontece, sabe quando? Você está correta, né? Nesse caso, você está correta, exatamente isso aí, nesse caso. Mas como aqui é geral, trabalhista acontece isso, né? Trabalhista, sabe? Reclamação trabalhista, você tem que citar. Aí vai na empresa, não pega o dono, porteiro assina. Entendeu? Um cara lá embaixo que estava no prédio assina.
uma pessoa que estava na entrada da empresa assina, qualquer funcionário assina, aí vale? Depende, às vezes, muitas vezes não vale, né? Ah, mas entregou na empresa, mas não entregou para a pessoa correta, para o representante processual da empresa, não entregou, para o preposto da empresa, para o dono da empresa, aí eu posso alegar inexistência ou nulidade da citação em preliminar de mérito, eu posso alegar isso. E quando que eu alego isso? Porque assim, o porteiro recebeu e não me passou. E aí, ele nem era porteiro da minha empresa, ele era porteiro do prédio. E no prédio tem várias empresas. Você está compreendendo? No prédio tem várias empresas. E o porteiro recebeu. Ele não tem autoridade, ele não me representa. Aí passa o prazo, aí dá um maior problema, vem condenação, aí o juiz liga, manda intimar de novo. Aí me intima, não é nem citação, ele está dizendo que já valeu. Aí eu falo, não, excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, antes de discutirmos o mérito, aqui na minha resposta, aqui na contestação, venho eu, indignado e resignado, alegar uma preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, da inexistência da citação. Porque embora tenha lido lá no prédio, deixou cópia lá e tudo, no porteiro do prédio, mas o porteiro do prédio não é meu funcionário, não trabalha para mim, não tem nada a ver comigo, O prédio tem vários escritórios, várias empresas lá, e ele não me repassou a correspondência. Aí o juiz fala assim, mas a culpa também não é nossa, é minha, se eu não estou sabendo, a relação não é válida. Primeira preliminar de mérito, inexistência ou nulidade da citação. Pro caso de divórcio, o doutor Azirano tem razão, é segredo de justiça, o oficial vai pessoalmente, não, eu quero ele, eu quero fulano aqui da foto, eu conheço, eu sei, o oficial é um bicho esperto, maneiro de dizer, bicho, não é bicho, é uma pessoa muito, preparada, então acha a pessoa, mas no caso da trabalhista, às vezes é via correio, compreende? Então, muitas vezes, o AR não chega na pessoa que tem que chegar, e aí dá essa questão aí, o AR. Então, portanto, caiu? Ixi. Portanto, primeira preliminar, inexistência ou nulidade de citação. Tranquilo, doutores? Vou acertar aqui a questão da câmera aqui, pera aí. Aqui haja interatividade, pronto, volta na câmera. Tranquilo essa questão? Fácil, né? Deixa eu anotar aqui os nomes aqui de vocês aí que, pessoal, já sabe, presença e participação, mais um trabalhinho de sábado, essa semana tem um feriadão amanhã. Hoje não é, estão presentes Cláudio, Tamara, Gislaine, Gustavo, quem mais? Gislaine já coloquei. Fabiano, que eu sou meio ceguinho aqui. Fabiano e Célio. Pronto. Tranquilo. Tá? Importante vocês acompanharem a aula, pessoal, ao vivo e a cores, tirar as dúvidas, conversar, interrogar, questionar, tirar todas as dúvidas. Não é difícil, é simples. Então, tema da aula de hoje, resposta do réu. Tema da aula passada, foi a petição inicial completa, em cima do 319, falei de todos os incisos, salvo engano, 7 incisos, com todos os detalhezinhos, tudo falamos, Então, se nós falamos da petição, agora com a citação e atendido às condições da ação, vem o que? A resposta do réu. A resposta do réu, preliminares de mérito, que é uma defesa técnica, antes de entrar no mérito. Antes de entrar no mérito, eu discuto questões como, primeiro, valor da causa. Agora, inexistência ou nulidade de citação, que é um pressuposto processual que devolve o prazo para o réu. Ele alega isso e fala, olha, eu quero 15 dias a partir de agora, porque eu não estava sabendo. E eu estou vendo que o processo está caminhando, aí já marcou até audiência, eu não estou nem sabendo, não. Eu quero 15 dias para contestar, Por lei eu tenho direito, por uma preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, na resposta agora, na contestação, veio a Vossa Excelência, ilustríssimo julgador, em preliminar de mérito, alegar a inexistência da citação ou nulidade da citação. Quando que ela é nula? Quando que ela é inexistente? Quando não houve de fato a citação. E quando que ela é nula? Quando tem algum defeito
semelhante a esse aí, ó, chegou na minha empresa, mas não chegou na minha mão, e chegou numa pessoa que não me representa e nem é funcionário da minha empresa. Eu posso entender isso como inexistência de citação ou até como a nulidade da citação. Tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo? O comparecimento espontâneo do réu regulariza o defeito, regulariza o problema. O juiz manda citar uma vez, não acha. Manda citar 2 vezes, não acha. Manda citar 3 vezes, não acha. Manda um AR, mas é uma outra pessoa a assinatura, não acha. Inexistência, né? Mas aí eu venho, fico sabendo que eu estou sendo processado e eu me apresento espontaneamente no fórum. Como? Através de advogado. Eu entro no processo dizendo: olha, fiquei sabendo agora que eu tomei conhecimento. Venho oferecer a resposta do réu, eu sou réu, venho oferecer a resposta do réu, mas preliminarmente a defesa formal, antes de discutir o mérito, antes da defesa de mérito, venho requerer prazo para contestação, porque tomei ciência hoje, quero prazo para contestar dentro do prazo legal e etc, tal. É assim que funciona. Preliminar de mérito, alegando inexistência ou nulidade da citação. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Sem dúvida, né? Bom, número 2, mais uma. Incompetência absoluta. Anotem aí, incompetência absoluta. Anotaram? O que seria incompetência absoluta? É um pressuposto de validade, é um pressuposto para ver se vale ou não a ação. Eu entro com a ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, eu entro na Justiça Federal. E aí? Ou eu entro na Justiça Comum, ou eu entro na Justiça da Vara da Fazenda. É competente a Justiça Comum? É competente a Justiça Federal? É competente a Justiça da Fazenda? Por incompetência absoluta, em razão da matéria, que é uma matéria trabalhista, não é? O pressuposto de validade dessa ação fica prejudicado. Há um vício aí, né? Que quando chega para mim, olha só, o juiz pega a ação, verifica a possibilidade, legitimidade, interesse de agir. É um acidente de trabalho. Olha, isso acontece, pessoal. Acontece um acidente de trabalho e a pessoa propõe uma ação de ressarcimento de danos, acidente de trabalho. Ele dirigia com o veículo dele para a empresa, trabalhando para a empresa, e aí ele perde o veículo, né, trabalhando para a empresa, ao invés de cobrar através de uma ação trabalhista, sendo que ele é empregado, e qualquer ação que envolva patrão e empregado é pela justiça trabalhista, né? Mas ele resolve intentar uma ação de reclamação, de ressarcimento de danos materiais e morais pela justiça comum. É possível? Não. Se é relação de emprego, não. Então, antes de discutir o mérito, se eu devo pagar a Kombi dele ou não, que pegou fogo ele trabalhando para mim, antes de discutir isso aí, eu vou dizer que ele era empregado meu, né? Vou dizer da seguinte maneira, né? Na resposta do réu, venho a Vossa Excelência respeitosamente ingressar com preliminar de mérito, alegando incompetência absoluta de Vossa Excelência, excelentíssimo senhor, doutor, Estado juiz de direito, né? Não tem condições de dizer o direito, de aplicar a jurisdição, eis que trata-se de matéria de relação empregatícia entre patrão e empregado, de acordo com a emenda constitucional número 45 e os outros artigos da lei trabalhista, que eu não lembro aqui de cabeça, né, que é muita coisa. Tranquilo? Incompetência absoluta. Ah, professor, mas não era melhor você ficar na comum e se defender do que deixar ir para trabalhista? Porque trabalhista a gente sabe, né, que entra e ganha. Depende do argumento, né? Eu estou dizendo que é trabalhista e estou trazendo para trabalhista. Por que eu estou trabalhando? Porque é a verdade, em primeiro lugar. E segundo, porque ele não estava autorizado a utilizar o carro dele para trabalhar para mim. A empresa tem 50, 100 carros aí, ele usou o dele, pegou fogo, deu problema, culpa dele.
culpa dele, porque foi insubordinado na relação trabalhista. Aí eu vou ter outras alegações na trabalhista, é outra questão. Então, antes de discutir o mérito na resposta do réu, antes de discutir o mérito, antes da defesa de mérito, eu posso alegar uma preliminar de mérito. Primeira coisa que nós falamos agora na aula de hoje, valor da causa. Segunda coisa, inexistência ou nulidade de estação. Terceiro, incompetência absoluta, que é um pressuposto de validade que tem a ver com a matéria. Eu entrei na justiça comum, mas era trabalhista. Eu entrei na justiça tributária, mas era na trabalhista. Dei um exemplo dessa maneira. Tranquilo? Tranquilo. Célio, Fabiano, Lisane, Gustavo, Tamara, Fabiano, Cláudio. E aí, pessoal? Tranquilo, né? Acho que tá até aí tudo bem, né? Então, estamos falando da defesa preliminar de mérito. Vamos para outra, né? Inépcia da inicial. O que é inépcia? Inépcia de inapto. O que é inapto? Que não está apto. O que não está apto? Que está com algum problema. Qual é o problema desta inicial que chegou para mim? Olha só, a pessoa está me processando e eu não consigo entender o processo. Eu leio, eu falei, mas o que essa pessoa está querendo? Está alegando, dentro de uma relação trabalhista, que eu devo questões, de férias, 13º, jornada noturna. A empresa não funciona à noite, a empresa só funciona de manhã. A gente tem um restaurante que funciona das 8 da manhã e no máximo 3 horas a gente está parando. Está pedindo adicional noturno depois das 10, está pedindo várias questões noturnas, sábado, domingo, feriado. Ou não, eu tenho um mini clube, uma chacrinha, que eu faço dali um mini clube, e aí só funciona fim de semana. Aí o trabalhador está dizendo que trabalha de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, tal, exerce diversas funções ali dentro, mas eu nunca abro de segunda a sexta, eu não abro durante a semana, o meu movimento é sexta-noite, sábado, domingo, isso é o meu movimento. E eu não contrato porque eu não tenho condições de pagar empregados. Eu chamo ali para poder fazer como trabalhador avulso. Eu contrato como trabalhador avulso. E não é habitual, não tem aquela habitualidade do empregado. Uma hora eu pego um time, na outra semana eu pego outro time e tal. E vou fazendo dessa maneira. Quem está disponível eu chamo para trabalhar no trabalho avulso. É assim que eu faço. Aí a pessoa entra com a trabalhista, aí fala que trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí fala, dizia que exercia funções de gerente, de garçom, que auxiliava nisso, naquilo, que passava o trator. Não tem um trator. Inépcia da inicial. Antes de eu discutir o mérito, antes de eu negar essas questões, antes de eu entrar nessas questões de mérito, vamos discutir as preliminares, Aí na preliminar de mérito, eu posso falar nessa questão da inépcia da inicial, de não compreender o porquê que ele está argumentando tais questões, sendo que sequer existem tais questões, ou questões relacionadas a endereço, questões relacionadas a um time que ele falou que ele participava e não existia essas pessoas. Ele cita, por exemplo, questões que não existem no meu negócio, que não é o meu tipo de negócio, Ele fala que eu tenho um restaurante com um clube, mas na verdade eu não tenho nem restaurante nem um clube, tenho só uma chácara de fim de semana que eu alugava, e aí ele era uma espécie de fazer uma faxina eventual, fim de semana. Inépcia da inicial. Na inépcia da inicial, como preliminar de mérito, antes de discutir o mérito, eu quero extinguir a inicial, dizendo que ela não cabe, dizendo que é um absurdo, que tudo que foi alegado ali não tem nada a ver com a questão, nada. Quando eu entrar no mérito, vou mostrar para Vossa Excelência que eu sequer tenho esse tipo de atividade na minha chácara que ele está alegando. Eu contratei para fazer uma faxina, para cortar um capim lá uma vez, 2 vezes, agora ele está alegando eventos. Não tem clube, não tem nada lá, não tem piscina, não tem nada lá. Pode dar uma inépcia inicial. Se o juiz não aceitar essa preliminar, vamos discutir o mérito. Aí sim eu vou para a defesa de mérito. E na defesa de mérito, o réu
deve deduzir na defesa contra fatos constitutivos. Ponto a ponto, a defesa tem que ser impugnado cada fato alegado na inicial, 1 a 1. Tem 10 fatos, impugno 1, 2, 3, 4, 5, na defesa de mérito, 6, 7, 8, 9, 10, sob pena de o fato que eu não impugnar na defesa de mérito ser tido como verdadeiro. Aquele que eu não impugnar, eu perco, na defesa de mérito. Mas ainda não cheguei lá, continuando aqui. Então, pessoal, na inépcia da inicial, eu posso fazer alegações, por exemplo, né, continuando, na inépcia inicial, né, falamos, né, falamos da inépcia da inicial como algo que eu busco a extinção sem julgamento de mérito, por achar, por entender que a ação inicial é inepta, por ela ter um defeito tão grave que eu não consigo entender, não consigo me defender, não tem uma lógica, não tem um nexo causal que me leve, sequer a contestar. Eu alego inépcia da inicial. Essa inépcia da inicial, ela é difícil argumentar, difícil também ela passar, até passar o exemplo aqui, é difícil de inépcia da inicial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos lá. Coisa julgada. Anota aí, coisa julgada. Coisa julgada. Vou fazer uma marquinha aqui, coisa julgada. O que é coisa julgada? No passado já houve uma ação, uma ação, vamos pensar aqui, vou mesmo exemplo trabalhista, já houve uma ação trabalhista deste empregado contra a minha pessoa, já houve uma ação trabalhista, vamos supor que ele já ganhou, já foi pago todos os valores, não devo nada para ele, mas de repente ele acha que eu não paguei tudo, mas tudo já foi discutido, já foi conversado, parou na trabalhista, já fomos para a trabalhista, já foi para a audiência, já houve sentença com trânsito em julgado, a coisa já foi julgada. É disso que nós estamos falando. Qual é o tema agora do momento? Coisa julgada. Então, na preliminar de mérito dessa nova ação, ele vem alegando os mesmos fatos que ele já alegou lá atrás, que já tem sentença, que já transitou em julgado, já virou coisa julgada. Ele vem com essa mesma história. Então, na resposta do réu, na contestação, antes da defesa do mérito, antes de entrar no mérito, preliminar de mérito, que discute questões técnicas formais, o que eu vou fazer? Eu vou discutir a coisa julgada. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente à presença de vossa excelência, alegar em preliminares de mérito, coisa julgada. E aí eu digo que na sentença lá atrás, no processo lá atrás, de uma outra ocasião, isso já foi discutido, já foi resolvido, já existe coisa julgada e ele está me cobrando de novo. Coisa julgada, bota a ação para a gaveta, para evitar decisões conflitantes, para evitar uma nova decisão em cima daquilo que já foi decidido, coisa julgada. Assim, dessa maneira. Tranquilo? Coisa julgada. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Conexão. Vamos lá? Conexão é comum, tá? Olha só a questão da conexão. O que é uma conexão? Eu vou dar uma aula só de conexão. Eu já devia ter feito isso, né? Mas eu vou falar aqui como preliminar de mérito, que é uma das preliminares de mérito, que é a conexão. Olha só. Ela entra com pedido de divórcio. Não, ele entra com pedido de divórcio contra ela. Ele entra com pedido de divórcio. Quero me divorciar de você. Ele entra. Ela não entra com pedido de divórcio. O que ela entra? Com pedido de alimentos. Só alimentos. Ela entra com pedido de alimentos. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, nós estamos separados, mas os meus filhos menores, impúberes, 2 filhos, precisam de alimentos do pai. Afinal de contas, tem mãe e tem pai, e o pai tem que fazer a parte dele. Ação de alimentos, ação de conhecimento de alimentos. Quero conhecer os valores, se ele não pagar, liquidação de sentença em cima dele. Mas por enquanto eu quero ação de alimentos, de conhecimento de alimentos. Ele não está sabendo, ele entra com divórcio, Só que no divórcio ele pede o divórcio, pede regulamentação de visitas e já oferece alimentos. Perceberam? Aqui no divórcio,
divórcio, guarda e alimentos. Aqui na ação dela, há alimentos. Tem alimentos aqui, tem alimentos aqui. Só que aqui cai com um juiz e aqui cai com outro juiz. Porque, vamos supor que é uma comarca grande, comarca de São Paulo, tem 15 varas de família, cai numa das 15 varas de família. Cai na segunda e cai na 14ª. Alimentos cai na segunda, divórcio cai na 14ª. Mas existe nas duas ações o pedido de alimentos. Se o juiz aqui der uma sentença e o juiz aqui der uma sentença diferente, vai haver um conflito. Aí eu pergunto, pode haver esse conflito? Vai ficar mal para quem? Para o judiciário. Como é que os juízes decidem de maneiras diferentes a mesma questão, envolvendo as mesmas partes, envolvendo a mesma causa de pedir que me leva ao pedido de alimentos, tanto aqui quanto aqui? Para que não haja esse problema, entendeu? Ela entra com alimentos e ele entra com divórcio. Aí, para que não haja decisões divergentes, o juiz fará conexão das ações. Vai ter que conectar uma na outra. A menor conecta na maior. Por contingência, por abrangência. A maior não abrange a menor, aí manda, tira daqui, joga aqui, pronto. Conexão. Professor, não arquiva uma e continua a outra? Não, é só pergunta mesmo, porque agora eu fiquei em dúvida. É isso, mas a daqui junta, né, por é continência mesmo, continência, conexão por continência. A menor, ela se junta na maior e corre pela maior, porque é a mesma coisa, entre aspas, que não é a mesma coisa, mas o pedido da maior abrange a menor. É continência mesmo que chama. Continência? Tanto tempo que eu não mexo isso aí. Conexão por continência. É isso mesmo. Tranquilo? Isso é alegado em preliminar de mérito. Antes de discutir o mérito, eu digo, olha, excelência, né? Eu fui citado para me defender em alimentos, mas eu entrei com a ação de divórcio, que corre pela vara tal. Para que não haja problemas, né? Eu quero a conexão das ações por continência. Aí o juiz manda juntar. Aqui estava correndo só de alimentos, ela vai ser arquivada? Ela vai ser juntada, na verdade não vai ser analisada, né? Que é um arquivo, né? De certa forma. Ela fica pensada ali e aí corre tudo por uma ação só. Conexão por continência. Estou falando isso, mas podia ser o contrário também, né? O juiz pode entender que o divórcio não. O divórcio corre separado, né? Aqui vamos fazer a conexão por aqui. Aí tira o pedido de lá do divórcio de alimentos, não vai ser discutido lá, faz a conexão por aqui, corre por aqui. Esse não é o normal. O normal é a conexão por continência, porque o maior abrange o menor e nessa forma corre a conexão, reunindo 2 ou mais processos para julgamento em conjunto, para não dar problema. Tranquilo, pessoal? Conexão? Tranquilo, né? Litispendência. O que é litispendência? Você sabe o que é litispendência? Litispendência, chumbo trocado, né? Eles brigam, ela entra com divórcio e ele entra com divórcio. Os dois entram com divórcio. E aí, como é que faz? O que citar primeiro é o que está valendo. Aí eu citou aqui. Aí na hora que ele vai se defender, ele fala assim, eu entrei, ela entrou, eu fui citado primeiro, o que está acontecendo? Aí acontece na resposta do réu, antes da defesa de mérito, eu alego que eu também entrei. Aí eu peço a conexão das ações, né? Para conectar a dela na minha, só que não pode, né? Porque quem citou primeiro foi a dela que me citou primeiro. Então eu sou réu. Aí vai conectar a minha lá. Como é que conecta? A doutora falou assim, arquiva, mas o arquivo é assim, manda juntar as ações, aí essa que eu fiz, que vai conectar na dela, essa vai ficar em apenso lá, arquivado, e vai correr como principal a outra. A que citou primeiro é a que vai tramitar como principal ação de divórcio. Estou falando de 2 divórcios, né? Que pela litispendência, uma luta pendente, né? Aí não pode ter 2, corre só uma litispendência. Então falamos de coisa julgada, litispendência, falamos de também conexão. Continuando o preliminar de mérito, incapacidade da parte ou defeito de representação
ou falta de autorização. Todas essas são defesas dilatórias. O que é dilatórias? Né? Eu alego essa preliminar de mérito antes de entrar no mérito, mas não como objetivo de barrar, de extinguir a ação, mas para que a pessoa regularize a questão que eu estou dizendo. Olha, você está entrando na justiça contra mim, mas você não tem capacidade postulatória, não tem representação, não tem autorização. O menor, por exemplo, tentando, o menor, nem tão menor, né? Mas com 16 anos quer processar o pai para receber alimentos. Ele não tem capacidade de parte para ingressar em juízo sozinho, pedindo alimentos do pai. Ele depende da representação da genitora, da mãe. Aí, então, antes de entrarmos na defesa de mérito, né, venho alegar a Vossa Excelência, respeitável, né, juiz digno, né, que venha a ser regularizada a representação como pressuposto processual do lado, né, adverso, do lado contrário, que não tem capacidade para estar em juízo sozinho. Então tem que regularizar. Aí tem que entrar a mãe, com o advogado, com procuração, com a documentação, representando a parte, por conta da incapacidade da parte. Esse é um caso. Outro caso, por exemplo, seria uma pessoa especial, uma pessoa com uma incapacidade mental que depende de um tutor não, de um curador, né? De um curador. É uma outra situação. Tranquilo, né? Bom, agora vamos nos detalhes. Sabe aqueles detalhezinhos que caem no concurso, que caem na prova? Agora, pessoal. Convenção de arbitragem. Como assim, professor? O que é isso, convenção de arbitragem? Você já ouviu falar? Já, né? Arbitragem? Já, né? O Cláudio conhece. Quem conhece convenção de arbitragem aí? Né? Tá ficando... Existe meio que uma modinha aí. Esse negócio de arbitragem não dá muito certo, não, né? Mas existe, né? Existe uma lei federal, né, que constitui árbitros, pessoas especializadas em determinados assuntos, que viram árbitros, né, porque são especialistas, e ao invés de decidir via judiciária, decide pelos árbitros. Há uma convenção de arbitragem, né? Há uma cláusula de arbitragem, há um contrato de arbitragem. Eu vi isso esses dias. E eu queria trazer esse exemplo para vocês, mas não estou conseguindo lembrar exatamente qual que é o caso, não é? Mas eu vi isso na prática, né, com vendedores de formatura, né? É uma empresa de formatura, né, que vende festas, vende álbuns de formatura, vende fotos, filmagens, faz filmagens, etc e tal. Quando fecha o contrato com as pessoas, eles colocam lá uma cláusula especial, colocam uma cláusula no contrato dizendo que, né, esta cláusula refere-se à convenção de arbitragem, onde as partes que se submetem a esse contrato, né, antes, né, caso haja um litígio, uma divergência, algo a ser sanado entre as partes, a ser solucionado, um litígio, né, deve ser resolvido por arbitragem, sendo nomeado o Tribunal de Justiça e Arbitragem número tal, o local tal, o árbitro tal. Vocês entendem isso? Aí no contrato é colocado uma cláusula de arbitragem. Se der problema, tem que ser pela arbitragem, por esse tribunal de arbitragem que existe espalhado por todo o país. Que é chamado, esse pessoal que faz isso, que dá essas decisões, são chamados de juízes arbitrais. Tranquilo? Vocês já viram isso, pessoal? Já viram? Alguém conhece juiz arbitral? É uma lei federal, eu esqueci o número da lei agora, mas existe, tá? Voltou? Estava falhando o áudio, né? Acho que voltou, né? Fabiano, sim. Gislane, conhece? Tamara, Cláudio, tá aqui, conhece? Célio, né? Professor, oi. Mas o internacional de área, ele é por juízes arbitrais, não é? Juiz arbitral? É por juízes arbitrais. Você sabe qual é o mais famoso? O mais famoso é o Porto de Suape e o Porto de Santos. Aí vocês vão falar, mas por que o Porto de Santos é por arbitragem? Porque ali dentro do Porto de Santos existem questões muito especiais, né? Especializadas e especialíssimas
do Porto de Santos, que não existe em nenhum outro lugar do Brasil, só ali. Aí um árbitro, que é uma pessoa que conhece aquelas características daquele lugar, daquele local, e essa arbitragem é lá dentro do Porto de Santos mesmo, para definir questões de cabotagem, de honorários, de navegação, sabe, uma pessoa especializada. Aí não vai para a justiça. Tudo que é feito ali é decidido por arbitragem. Aí tem um tribunal de arbitragem que decide essas questões, né? Tribunais internacionais, né, como a AIA, né, costuma ter a questão da arbitragem. Eu esqueci qual é a lei federal. Então vamos... 13.140 de 26 de junho de 2015. 13.000... Professor, mas eles são juízes de verdade, né? Oi? Oi? Mas Pois... eles são juízes, né? Não. Normalmente são juízes. Não. Juiz é chamado... Ele é considerado um juiz leigo do ponto de vista do judiciário, do ponto de vista do Estado juiz, do ponto de vista da jurisdição, mas eles são pessoas especializadas em mediação e conciliação do ponto de vista daquela especialização a ser decidida por uma lei federal 13.140 de que ano? De 2015, né? Existe uma lei. Nessa lei de arbitragem federal, né, tem lá um artigo, que se eu não me engano, artigo 18, né, não me lembro muito bem, eu mexi com isso na época, né, que fala que o juiz arbitral é considerado um juiz leigo, né, que é considerado a autoridade no assunto, que vai ser decidido, etc. Dessa maneira, ele decide, né, como dá uma sentença, né? Mesma coisa, faz um relatório, fundamenta na lei, dá uma sentença, decide a questão. Tranquilo, pessoal? Sabe futebol? Futebol que a gente vê na televisão, não tem um árbitro, é arbitragem aquilo lá. Aquilo lá é arbitragem. Tranquilo? Tá? Por lei de arbitragem. Para decidir assuntos especialíssimos, especializados, para especialistas, né? A arbitragem não é para cobrança de dívidas, não é para questões comuns, nada disso, são para questões técnicas especiais. Houve uma época aí que a OAB estava formando árbitros lá na OAB, chamava o pessoal, dava um curso, né? E aí formava árbitros para determinadas questões, né? E aí ficou muito comum, né, grandes juristas, advogados de nome, né, se tornarem árbitros. Mas árbitro é árbitro e juiz é juiz, e não se confundem, não se mistura. E o árbitro da lei de arbitragem, né, que é chamado de juiz leigo, né, também, né, pode ser chamado de juiz, mas as pessoas não gostam de usar dessa terminologia para que não haja uma confusão, para que não haja um engano. Então, da lei de arbitragem, árbitro, e do judiciário, juízes, né, e ponto final nessa questão. Quando acontece a preliminar de mérito, que é o tema da aula de hoje, na resposta do réu, antes da discussão do mérito, quando há essa cláusula de arbitragem no contrato, né? Então vai ser discutida uma causa trabalhista lá no Porto de Santos, sendo que aquele pessoal, praticamente todos lá, se submetem à cláusula de arbitragem, porque lá é assim. Aí não vai para a Justiça do Trabalho, não vai. O trabalhador avulso, aquele pessoal todo ali, não vai para a Justiça do Trabalho, porque existe um contrato com cláusula, com convenção de arbitragem. E aí quando chega no judiciário, aí o advogado fala assim: e se ele fechou o doutor juiz de direito trabalhista, né, juiz federal trabalhista, venho respeitosamente em presença de Vossa Excelência, né, antes de entrar no mérito, discutir todas as questões de salário, isso e aquilo, mas venho dizer que né, o contrato, essa relação empregado-empregador, rege-se por cláusulas e por uma convenção de arbitragem. Então, Vossa Excelência não é competente para julgar a matéria. Eis que há uma convenção de arbitragem que deve ser encaminhado para o Tribunal de Justiça Arbitral. Tribunal de Justiça Arbitral, acho que é isso mesmo, né? É isso, né? Tribunal. Acho que é Tribunal de Justiça Arbitral, mas é um tribunal arbitral, tranquilo? Quem não viu isso, nunca viu isso, depois dá uma lidinha, dá uma estudada. Existe isso, convenção de arbitragem, tranquilo? Pode só mais duas, pessoal, né? Uma aulinha eu ia falar assim, aula de sexta, né? Mas hoje nem é sexta. Só mais duas, aí vamos falar do mérito, tá?
Tranquilo. Então, olha só, carência de ação. O que é a carência de ação? Pessoal, a carência de ação é o interesse de agir. Carência de ação é o interesse de agir. Né? Veio respeitosamente a Vossa Excelência, ilustre ínclito julgador, antes de entrarmos na defesa de mérito, alegar carência de ação. A parte adversa em nenhum momento tentou resolver amigavelmente, em nenhum momento tentou resolver de forma consensual, em nenhum momento a parte adversa veio propor uma saída ou resolver, né? Vamos falar que é uma dívida, tentou receber, porque se tivesse que receber eu tinha pago, mas eu perdi até o contato da parte adversa, né? Olha aí como é que funciona a coisa, né? Aí eu alego carência de ação. Carece de ação porque não houve interesse de agir. Sequer ele me procurou. Carência de ação, falta de interesse de agir, é preliminar de mérito. Aí sabe o que o juiz faz? Ué, mas se vocês não conversaram, se vocês não fizeram acordo, então faz agora e resolve a questão. Aí pode dar carência de ação, né? Pode dar carência de ação, porque o outro lado que está sendo processado como réu, ele fala, não, eu queria pagar, ele que não quis receber, não achei ele sumiu, ele mudou. E aí, pessoal? Como é que resolve essa questão? Aí extingue a ação, porque perde o objeto, não tem lides, não tem lides, não tem lide, não tem litígio, não tem luta, carência de ação. Eis o ponto aí. Tranquilo? Mas não é só a questão do interesse de agir, falta de legitimidade também, né? Que são partes ilegítimas, também causa carência de ação. Ou falta de é quando não há uma das condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Eu falei de interesse de agir, mas se também não houver possibilidade, né, a pessoa está cobrando uma dívida de jogo, possibilidade jurídica do pedido não existe, da carência de ação, né? Legitimidade, eu sempre dou esse exemplo da legitimidade, né? A irmã chega para outra irmã e fala assim, duas irmãs, né? Fala assim, poxa, mas vem cá, você vai criar seu filho sozinha, você está separada, ele não te ajuda em nada, não te dá nada, eu acho um absurdo, né? Aí o que a tia faz? Ela cansa de cobrar a irmã, aí ela mesma entra na justiça e cobra a pensão do sobrinho. Aí o outro lado fala, antes de adentrarmos no mérito, quero discutir em preliminar de mérito, que a parte que está me cobrando, ela é uma parte ilegítima, porque não detém a guarda do menor, mas ela fala assim, não, bora comigo, né? Mora eu, minha irmã, minha mãe, a família, meus sobrinhos moram lá, você não paga a pensão, você vai pagar sim. Ela entra, mas dá ilegitimidade de parte, porque ela não tem a guarda de direito, pode ter a guarda de fato, mas não tem direito. Ela teria que ter uma guarda regulamentada, regularizada via justiça, guarda de direito, né, para poder não dar carência de ação, não dar ilegitimidade de parte. Tranquilo, pessoal? É isso, legitimidade de parte, né? Bom, e por último, não ia falar não que é um pouco complexo, mas vamos lá. Falta de caução ou prestação, que é um pressuposto de regularidade. Muitas vezes, né, eu vou entrar com uma cautelar, vou entrar com a medida cautelar, acautelatória, né? Olha só, tenho ações de conhecimento, eu tenho ações cautelares e tenho ações, né, conhecimento, cautelares e executivas, né? Eu posso executar uma dívida, de um cheque, de uma promissória, de um contrato, né? Posso executar cheque, contrato ou promissória, ou, né? Ou por exemplo, eu posso entrar com um pedido de despejo, alegando que esse imóvel que a pessoa está utilizando é meu e ela não me paga nem aluguel, ela invadiu, aí eu faço um boletim de ocorrência, né, de espúrio possessório, ou não faço, mas eu entro brigando pela posse do imóvel. Aí o juiz fica na dúvida, será que é seu ou será que é do outro? E aí, como é que fica? Aí você está dizendo que é seu, aí eu peço uma caução. O que é uma caução? Né? É um documento que vai me garantir para mim, juiz, que você é o dono do imóvel, né? Que documento é esse? A escritura pública.
Porque às vezes numa disputa de terra, um entra com cessão de direito de um lado, o outro entra com cessão de direito do outro lado. Aí eu falo que fica na dúvida, mas cessão de direito não é escritura, né? E eu peço uma garantia. Aí esse que está entrando com uma cessão de direito desse lado aqui, ele fala assim, não, eu tenho uma casa minha, que não é essa aqui, eu ofereço como garantia de que eu estou com razão nessa questão. Eu vou calcionar essa ação aí no mesmo valor, porque se por acaso eu estiver mentindo ou alguma coisa nesse sentido, né, pode tomar a minha casa. Essa é a garantia que eu dou para Vossa Excelência decidir. Aí o juiz está seguro e aí entra com essa questão. Ponto. Tranquilo, pessoal? Então, quando a pessoa entra tentando, né, me derrubar, eu, antes de entrar na defesa de mérito, numa preliminar de mérito, eu posso calcionar ou posso alegar falta de caução, né? Ele está brigando com a sessão de direito, eu também tenho a sessão de direito. Ele está dizendo que é dono, eu também sou dono, né? Onde está aí o documento que prova, sem sombra de dúvidas, né, a verossimilhança da alegação do pedido que está sendo feito em relação a essa questão dessas terras, né? É um exemplo difícil, né? Colocou aqui alguma coisa aqui, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Ótimo, né? Joia. É uma lista, né? 337 do Código de Processo Civil, que o Cláudio colocou pra gente, incumbe o réu antes de discutir o mérito, tema da aula de hoje, resposta do réu, antes da defesa de mérito, tá aí as preliminares do mérito, 397 do Código Civil. 97 ou 37? 37. Tranquilo, pessoal? O último aí, ó, indevida concessão do benefício de gratuidade. Antes de discutir o mérito, ela está entrando me pedindo alimentos, né? E diz que é pobre, e diz que não tem condições de arcar com custas e honorários advocatícios, né? E diz que quer a gratuidade para não pagar justiça gratuita. Antes da defesa de mérito, venho eu alegar a Vossa Excelência, ilustre julgador, em preliminar de mérito, que não condiz com a verdade esta narrativa, pois ela é funcionária pública, concursada, ofere rendimentos em torno de R$20 mil, né, e tem sim condições de arcar com custos honorários advocatícios, portanto, não faz jus ao pedido de assistência judiciária gratuita. Ela deve pagar as custas antes de prosseguir, né? Agora, no mérito, aí eu entro no mérito. Vocês perceberam? Aí o que vai acontecer? O juiz manda pagar custas e vai decidir depois a questão de mérito. Ponto nessas questões. Então tá aí, pessoal, né? 337 do Código de Processo Civil. Antes de adentrarmos no mérito, defesa preliminar de mérito. Essa foi a primeira parte da aula de hoje. Na segunda parte da aula, que vai ser em 10 minutos, vamos lá, defesa de mérito. Então, na resposta do réu, antes da defesa de mérito, preliminares de mérito. Falei de vários exemplos. Agora, dentro do mérito, agora começa. Agora eu faço. Só que como é que eu faço? Muitas vezes, e na maioria das vezes, a petição exordial ou inicial, o petitório do litígio, ele vem articulado em partes. Letra A, letra B, letra C, letra D, ou 1, 2, 3, 4, 5, dos fatos e dos fundamentos. Letra A, né? O casal se conheceu na data de tal, viveu tal período, adquiriu uma casa. Letra B, adquiriu carros. Letra C, adquiriu imóveis. Letra D, conta bancária. Filhos. Dívidas. Sabe? Letra A, B, C, D e etc e tal. Então esses fatos articulados, olha só, já passamos as preliminares de mérito. Esses fatos articulados, agora na defesa de mérito, eu tenho que fazer uma impugnação específica. Anotem, impugnação específica. Eu tenho que fazer uma impugnação específica, sob o ônus de não impugnando especificamente, aquilo que eu não impugnar, automaticamente é tido como verdadeiro. Se eu não impugnei, é porque é válido como verdade.
Então eu tenho que impugnar fato por fato, ponto por ponto, um a um. Mas eu não falei porque, né? Todo mundo sabe que é assim mesmo. Não. Se eu não impugnar, não sei. Eu, juiz, não sei. Letra A, contesto. Letra B, contesto. Letra C. Então, cada ponto da petição que foi alegada na narrativa, na causa de pedir, nos fatos jurídicos, eu tenho que impugnar aquele ponto específico. Letra A, letra B, letra C, letra D, um a um, todos os pontos. Todos os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor na inicial devem ser impugnados pelo réu em contestação, sob pena de transformarem-se em incontroversos. Os fatos alegados pelo autor não impugnados pelo réu, eles são tidos como incontroversos. Sabe, eu falei que nós brigamos e nós separamos por culpa dele. Eu falo. Ele não contestou. Então, é verdade o que eu falei. Então, o motivo da separação foi porque nós brigamos por culpa dele. Essa é a verdade. Isso que vai valer no final do processo, na hora da sentença. O que acontece nesse caso, pessoal? Quem dá culpa, quem dá causa ao litígio, acaba pagando honorários de sucumbência para o outro lado, né? Na hora que perde a ação. É como se eu perdesse a ação. Eu perdi porque eu que dei motivo. Aí ela entrou por isso, porque podia ser consensual. Mas não, virou litigioso por culpa minha. E eu não contestei, inclusive, né? Porque ela alegou e eu não contestei. Então o fato se tornou incontroverso por falta de impugnação específica. Agora, passa a borracha. Ela vem e diz que a culpa é minha, que nós brigamos, que não tem acordo, que não tem conversa. Aí eu venho do outro lado e falo assim, não, a culpa não é minha não, só minha, né? Haviam discussões, haviam litígios, havia conversa, havia intrigas, a disputa do patrimônio, disputa dos filhos, etc e tal, né? Ela está dizendo que é minha, mas ela fez assim, ela fez assado. Vocês notem que é o mesmo argumento contrário, um joga para cima do outro. Então parece que a culpa está dividida aí. Se a culpa está dividida, no final possa ser que ambos estando culpados, né? Vai ser sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca. Os dois lados perdem, os dois lados ganham, porque os dois lados, né, deram motivos ao litígio. Ou não, eu consigo provar que foi ela que deu motivo, aí eu ganho, ela perde. Ela consegue provar, ela ganha e eu perco. Mas se não houver a impugnação específica disso que nós estamos tratando, todos os fatos constitutivos alegados, né, na inicial e não impugnados especificamente, o que não foi impugnado é tido como fato incontroverso e a questão segue em ponto final. É equiparado a um fato confessado. O fato não impugnado é um fato confessado. Tranquilo, pessoal? Então, dentro da defesa de mérito, o que nós temos para dizer é isso, que os fatos devem ser impugnados um a um. Fechou? Então, na aula de hoje, resposta do réu, preliminares, né, de forma, preliminares de defesa de mérito antes do mérito. No mérito, a impugnação deve ser específica, um a um, não é? Para que não haja fatos incontroversos não negados. Se uma parte dos pontos não é impugnada, mas outras sim, boa pergunta, né? Dentro do que nós estamos falando. Então eu tenho 10 pedidos, A, B, C, D, E, F, G, H e J, né? Aí eu não impugnei a letra A, não impugnei a letra B, não impugnei a C, mas as outras eu impugnei. Então A, B, C é fato incontroverso. Tipo assim, né? Eu concordei com A, B e C, as outras eu não concordo. Então na decisão, no geral, o juiz vai decidir como? Ele vai... porque assim, sabe, eu estou tomando como exemplo aí o divórcio, né? Mas a causa do divórcio não é todos os pontos, é um ponto. Então eu posso estar dando causa do divórcio para o divórcio, e aí nesse momento que eu dou causa para o divórcio, eu posso ganhar ou perder a ação do ponto de vista do divórcio. Mas da regularização de guarda é um ponto específico, da pensão alimentícia é outro ponto específico. Entendi sua questão.
né? Mas é que envolve vários pedidos. O pedido principal é o divórcio. Esse pedido principal, né, ele não impugnado, ele fica em controvérsia, eu perco. Mas ele impugnado, ele discutido, ele argumentado, pode haver sucumbência recíproca, ou eu posso até inverter ao meu favor. Agora, tendo vários pedidos, o principal é o divórcio, mas os outros, guarda, tal. Então, cada questão pode ser trabalhada de forma individual, especificamente. Qual é a resolução? Se uma parte dos pontos não é impugnada e a outra sim, qual é a saída? Da maneira que eu estou falando, né? O ponto principal da ação é um divórcio. Esse divórcio foi contestado. Não, eu não dei causa ao divórcio. Ela disse que sim, ele disse que não. E eles discutem essa questão. Sucumbência recíproca? Ok, né? Agora, na parte de pensão alimentícia, por exemplo, ele deixa falar, não, ela quer 5 mil, tranquilo, eu vou concordar, tá tudo certo. Aceitou, mas aceitou, por exemplo, assim, não contestando os valores, não contestando a forma de pagamento, né? Então fica incontroverso. Ela pede, ele não nega e fica incontroverso. Mas o principal não é a pensão alimentícia, não é a guarda, não é a divisão de bens. O principal é o divórcio. É no divórcio é que pode dar uma condenação de sucumbência. Na verdade, a maioria das vezes, né, o juiz força literalmente, né, a conciliação, né, porque isso está na lei. Tentar conciliar, trazer a paz social, trazer a justiça, como? Para que as partes se componham, né, no litígio, né? Então, vocês não conseguem conversar civilizadamente, né, quando estão sozinhos, nem com os advogados, mas aqui no fórum não tem essa de brigar, não. Se comportem, conversem e resolvam a questão. Aí, advogado de um lado, parte do outro, e eles ficam ali na mesa e tentam fazer um acordo. Acontece? Acontece. Às vezes também não acontece, né? Às vezes o casal está numa tensão que não consegue conversar. Sabe o que às vezes acontece? O juiz remarca a audiência. Fala assim, ó, né? Vocês estão na dúvida, não sabe se separa, não sabe se briga, não sabe, né, se volta. Acontece do juiz marcar uma nova audiência, né? Antigamente era mais comum isso, né? Hoje o pessoal é muito mais decidido do que antigamente, né? Aí o juiz marcava uma nova audiência para voltar e tentar fazer essa composição, que é possível, tá? Não sei se eu conseguir responder tudo, mas é isso, pessoal. Antes da defesa de mérito, tá? Né? Preliminares de mérito. Agora, no mérito, vamos lá. Impugnação específica, acabamos de falar da impugnação específica, né? E que mais? Tem um detalhe nessa defesa de mérito, que eu posso arguir qualquer tipo de defesa congruente, convincente, dentro de teses doutrinárias conhecidas, dentro de jurisprudência, dentro da lei. Eu posso erguer as minhas teses, tá? E eu faço a tese dizendo, olha, eu tenho direito a isso por esse motivo, de acordo com o Código Civil. Se for uma questão trabalhista, né, danos trabalhistas, questões de lesão, de LER, por exemplo, lesão de esforço repetitivo, trabalhista, né, contra a empresa, eu posso alegar, juntando doutrina, juntando estudos, juntando jurisprudência, juntando outros casos que foram decididos semelhante ao meu caso. A oportunidade é na contestação. Se eu não fizer, depois eu não posso alegar que passou, eu esqueci de fazer, não tive tempo de fazer, não. O momento é na contestação. Não contestando, pessoal, primeiro ponto, defesas preliminares de mérito, antes do mérito. No mérito, impugnação específica, ponto a ponto. Agora, fora a impugnação específica, eu tenho uma tese relacionada a essa questão, uma tese jurídica, não é? Que não basta chegar na audiência e falar, olha, eu penso assim, eu penso não. Tem que estar por escrito, tem que estar no papel, compete ao réu levantar a contestação, todas as teses de direito possíveis, congruentes entre si, sob pena de preclusão. O que é preclusão? Ele tem que fazer a contestação. Não fez? Depois não cabe. O processo está andando ainda, não terminou, eu vou juntar agora. Não. Eu tenho um prazo para fazer isso. Eu não faço, precluiu, fechou. Preclusão é fechou o prazo. Fechou. O prazo era na contestação. Eu não fiz,
Ah, mas aqui não deu tempo. Ah, porque eu só lembrei agora. Ah, porque um colega meu avisou agora. Precluiu, já era. O outro lado vai ficar atento e falar assim: não, doutor, ele tinha 15 dias para contestar, não contestou, agora vem com essa história aí, em cima da hora, no dia da audiência. Aconteceu comigo no júri, do dia 4 de abril, agora eu fiz um júri, né? E a doutora promotora, uma promotora muito brilhante, muito inteligente, muito bem preparada, né? Mas ela trouxe uma novidade dentro do júri. Na hora do júri ela falou: olha, eu vou mostrar uma prova aqui, uma prova emprestada de outros autos. Aí eu falei: data máxima vênia, pela ordem, né? A Vossa Excelência, senhora da ação penal, né? Eu devo contestar essa prova, essa novidade, né? Que fere a ampla defesa do contraditório, uma surpresa em plenário de júri, né? O que não está nos autos não está no mundo. Eu não posso aceitar isso agora de surpresa para trabalhar essa tese de última hora. Negativo, não aceito. Precluiu o momento de apresentação dessa prova, que deveria ser lá na primeira fase, lá sobre a ampla defesa do contraditório. Nós íamos discutir isso lá atrás para trazer para cá. Agora, de última hora, não. Aí eu não aceito. O juiz na hora falou: não, doutora, se não está no processo, trazer agora para o plenário não tem condições, né? E ela aceitou, obviamente, dentro do jogo de direito, tranquilo, né? Dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Então eu não posso deixar, né, passar a oportunidade. Eu deixo passar, aí alguém vai falar: opa, precluiu. Você está falando isso agora? Não, agora não, né? Bom, então eu falei de impugnação específica, falei das teses, né? As teses e defesa de mérito direta. Na modalidade, o réu se opõe diretamente ao fato constitutivo do direito alegado do autor, né? Ela fala que sim, ele fala que não. Defesa direta. Não tem muito que falar sobre isso, né? Eu nego essa questão, eu digo que não. Ela diz que sim, eu digo que não. Ela diz que não, eu digo que sim. Defesa direta. Defesa indireta. Defesa indireta ocorre no reconhecimento pelo réu da inexistência do fato jurídico alegado pelo autor. O autor alega um fato jurídico, tá? Mas, né, houve uma modificação desse fato, houve uma questão que impede, né, de levar isso adiante. E eu, de forma indireta, que é difícil fazer a prova disso, né? Isso chama inversão do ônus da prova. Na inversão do ônus da prova, aquele que alega incumbe fazer a prova. Olha, eu digo que ele ganha 10 mil reais e ele vai pagar 1/3 da renda dele de pensão alimentícia. Essa é a minha alegação. Eu alego isso. Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar, certo? Essa é a questão. E a prova da alegação incumbe a quem alega. Se eu estou dizendo que ele ganha 10 mil, quem tem que provar sou eu, não é ele. Esse é o problema. Como é que eu vou provar que ele ganha 10 mil? Vivi com ele a vida inteira, mas não consigo fazer essa prova. Como é que eu faço isso, né? Então, pessoal, na defesa direta de mérito, ele, na resposta do réu, ele fala: não ganho 10 mil. Olha só, ou ele não fala nada, mas ele tem que fazer impugnação específica, negando: não ganho 10 mil. Aí vem o problema. Quando ele fala não ganho 10 mil, aí ele inverte o ônus da prova. Você ganha quanto então? Esse que é o problema. Acaba dando uma inversão do ônus. É uma defesa de mérito indireta ou direta? Indireta, porque eu faço assim: olha, eu não ganho 10 mil, mas eu não digo quanto que eu ganho, porque se eu disser, eu tenho que provar, e não posso mentir também. E aí como é que fica? Eu nego, falo não. O ideal nesse tipo de defesa é falar assim: não, ela não tem prova das suas alegações, ela não prova que eu ganho 10 mil, não ganho 10 mil, não tenho essa renda, e pela negativa sair pela tangente, porque quem tem que provar é quem alega, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa fala assim: não, eu não ganho 10, eu ganho 5. Aí junta a prova, aí há uma inversão do ônus.
Quando eu falo que eu não ganho 10 e eu ganho 5, eu falo que eu ganho 5. Se eu falo que eu ganho 5, eu tenho que fazer a prova desses 5 que eu ganho. Sou pena de quê? Sou pena de eu perder. Aí é uma inversão do ônus da prova, porque agora eu tenho que provar, porque já que eu falei que eu ganho 5, defesa de mérito indireta. Eu sou atacado e aí depois eu contra-ataco e fica dessa maneira. Eis a questão. É difícil dar esse exemplo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Hã? Bom, então, na resposta do réu, temos a preliminar, né, de mérito, temos a defesa de mérito no mérito, né, temos a impugnação ponto a ponto, né, temos a defesa direta, defesa indireta, quando há inversão do ônus da prova, tá? E temos a questão dessas teses que eu tenho que levantar, né, no momento certo, no momento oportuno da contestação, sob pena de preclusão. É isso, né? Então, além da preliminar de mérito, além da defesa de mérito, nós temos também defesa de exceção. O que é defesa de exceção, pessoal? Né? Defesa de exceção, vamos lá, eu não ia falar disso não, né? Mas eu vou fazer a resposta do réu completa. Então, ó, fora a preliminar de mérito, defesa de mérito, né? Agora, passando a defesa de mérito, atacando o mérito, da maneira que eu falei, eu tenho também exceções. O que é a defesa de exceção? Ó, preliminar de mérito, defesa no mérito e agora defesa de exceção. É uma outra forma de defesa. Anotem aí. EXCE, né? Cedilha a exceção. Exceção é a forma de defesa no sentido amplo contra órgão jurisdicional, do qual foi a causa distribuída, em virtude de parcialidade. Por que eu ia falar? Por que eu não ia falar e resolvi falar? Porque essa é a mais fácil. Essa é aquela que fere o princípio da parcialidade. Esse é aquele caso do Sérgio Moro. Sabe o Sérgio Moro? É o mesmo caso. Lá de Curitiba, é o mesmo caso, né? É o mesmo caso. Eu alego que o juiz é amigo do advogado, o contrário. Defesa de exceção. Ó, preliminar de forma ou de mérito, defesa de mérito, não é nenhuma nem outra. Na exceção, eu alego, eu entro na sala a sala de justiça, eu lembro do desenho. Entro na sala de justiça com o meu cliente, né? E aí chega o juiz, aí do outro lado vem a advogada senta com o cliente dela. Quem que é a advogada? Esposa do juiz. Não vou ganhar nunca. A esposa do juiz é a advogada. Ou contrário, é uma juíza, o juiz entra, o juiz é marido o advogado juiz, marido da juíza. Ganha? Claro que não. Ó, mas não tem nem chance, né? O pessoal fala que não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, claro que tem tudo a ver, pessoal. Óbvio que não tem nem chance. Aí o que eu faço? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente, forma acatada, respeitosa, né? Mas eu tenho que alegar que é exceção, defesa de exceção, né? No sentido amplo, onde Vossa Excelência, né? Com todo o respeito, né? Data máxima, venha, né? Mas goza de um laço afetivo, né? Certificado aí por certidão de casamento, né? Cujo qual vai me ser desfavorável, né? E eu posso alegar isso em qualquer tempo dentro do processo. Na hora da audiência, ouvi falar, ouvi dizer, vi a petição, vi o mesmo sobrenome, aleguei exceção, pronto, acabou. Esse juiz tem que ser afastado. E ponto final para a aula de hoje. Tranquilo, né, pessoal? Olha, né? Resposta do réu. Parece que é fácil, né, responder, mas a resposta do réu, a defesa, na minha opinião, é mais difícil do que pedir, é se defender. A resposta do réu. Na petição inicial ou exordial, eu sigo 319 e alego que eu tenho de direito com narrativa, com evidências, com os pedidos, né? Pedidos em dois momentos, imediato e imediato, né? E etc. Tal. Na resposta do réu, antes da defesa de mérito, no mérito, antes de discutir o mérito, eu tenho as preliminares de mérito e exceção. As preliminares de mérito, eu acho que são 11 preliminares de mérito, né? Dentro do mérito eu tenho as teses,
eu tenho a defesa direta, a defesa indireta, que é a inversão do ônus da prova, e agora na exceção eu tenho essa questão, não é? Que a qualquer tempo ou grau de jurisdição, anotem aí pessoal, a qualquer tempo ou grau de jurisdição significa, às vezes, passou tudo, fui condenado, aí todo o recurso, aí lá na frente, alguém me falou assim, sabe por que você perdeu? Você perdeu porque a advogada do lado é a esposa do juiz. Você não sabia não? Você não ficou sabendo não? Eu falei, não. Tem certeza? Tenho certeza. Eu vou lá no processo, confiro. Aí veio o sobrenome, eu falei, mas não é que é? Entro com exceção. Defesa de exceção. É a forma de defesa no sentido amplo contra o órgão jurisdicional, contra o juiz que deu a decisão. Pessoal, anula tudo. É o mesmo caso da Lava Jato. Anula tudo. Caiu até o áudio aqui. E ponto final aí.